Eu sou Silvana Medeiros, do canal e do site Saúde como Caminho. Envelhecer é bom. Cada idade tem o seu ganho, o seu aprendizado, o seu desafio. Na nossa cultura, de alguma forma, nós aprendemos que envelhecer é ruim, que a idade boa, né, que a fase boa da vida é a juventude. Mas isso é um grande engano. Cada fase tem os desafios, tem as dificuldades, tem os medos e também os seus ganhos, aquilo que é bom, aquilo que a gente pode aproveitar com, com mais ênfase, com mais disponibilidade, com mais prazer. Quando a gente nasce na infância, às vezes eu vejo as pessoas falando, eu gostaria de voltar à infância, que a gente não tem nenhuma preocupação. Será? Será que isso é verdade? Hoje a gente vê tantas crianças sofrendo de depressão, já na idade infantil, com problemas de ansiedade. Então, será que a criança não se preocupa? É claro que ela se preocupa. Ela não se preocupa, claro, com as mesmas coisas que o jovem e o adulto e o idoso se preocupam. São outras preocupações. Eu me lembro muito na minha infância o quanto eu me preocupava se a minha mãe, quando saía, ia voltar, o medo de ficar, as inseguranças, né? As inseguranças de se perder, as inseguranças na dificuldade de aprender as coisas. Lembro de aprender a andar de bicicleta, os medos do escuro, o medo do bicho-papão, né? Tem muita coisa que a criança, no meu caso, a ausência do pai, o que seria, o que é, a insegurança de ser diferente das outras crianças que tinham mãe, pai e mãe. Então, cada criança, dentro do seu contexto social, psicológico, vai ter também os seus medos. É muito importante que a gente olhe para a criança com esse cuidado, de que a criança também tem medo. Ela é alegria, ela é mais. Eu acho que a criança saudável ela é mais corajosa. Uma criança que está tendo uma infância saudável, ela tem mais disponibilidade para o novo, de brincar, de experimentar, de encontrar seus amiguinhos, né? De fazer amizades. A criança saudável ela está mais disponível para a vida, porque ela ainda está com muita vitalidade. Uma das diferenças da fase infantil é isso, tá? A gente tem mais vitalidade. À medida que a gente vai crescendo, e até os 7 anos, é muito importante que a gente compreenda, eu já falei também em outros vídeos, os psicólogos alertam que muito do que a gente vai ser emocionalmente vai ser gravada devido às experiências, nas experiências que a gente tem desde a hora da concepção, ou seja, do zero ano até os 7. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado com essa fase. A gente que já é adulto vai ter cuidado com as crianças, né? Para que elas sejam poupadas de situações de medo, de angústia, né? A gente vai se tornar adolescente, aí são outros desafios, né? A gente vai para o mundo, a gente quer, aí vem surgem as primeiras transformações, as primeiras não, as grandes transformações físicas, né? Os desejos começam a surgir na adolescência, os desejos sexuais, de namoro, a atração física. Então, são outros desafios, outras descobertas e outras alegrias que são vividas nessa época. De você naquele movimento de se tornar um rapaz, uma moça e se identificar a sua orientação sexual, né? Tem toda uma descoberta, todo um mundo de descoberta. Aí você passa essa fase e se torna adulto. E aí vem a questão profissional, né? De você encontrar, de você escolher, de você encontrar um caminho profissional para se estabelecer, para ter uma vida, as coisas que você quer construir. Olha, outros desafios, os da infância foram superados ou não, né? Às vezes nós carregamos, é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente acumula necessidades. Nem sempre a gente supre as necessidades da criança, a gente supre as necessidades do adolescente e do adulto. Às vezes a gente vai acumulando, por isso a gente vê muitas pessoas adultas se comportando como crianças. A gente deve deixar de julgar isso. É importante que a gente não julgue, porque às vezes a pessoa está
Está no passado, tá em busca ainda de suprir o olhar dos pais que não teve. E aí vai ter que aprender que esse olhar não é mais possível, mas você pode, como adulto, olhar para a sua criança que não foi vista pelos pais. Então a gente vai aprendendo. Então, depois da fase adulta, que você tem o desafio de encontrar um trabalho, um sustento, de ter sua própria casa, de, se quiser ter um relacionamento, ou de viver sozinha ou sozinho. Então é um espaço de se estabilizar na fase adulta. E aí, nessa fase adulta, você vai caminhando, vai conquistando as coisas que você quer, o formato da vida que você quer escolher, ou pelo menos você deveria ter essa liberdade para escolher, para sair do modelo que é regra, né? Que tem que ter uma profissão oficial, que tem que ter uma casa, ou duas, ou três, ou carro do ano, ou ter que casar, ou ter que ter filhos. Isso tudo é muito flexível. É você que deve escolher. Se você quer ser um viajante pelo mundo, se você quer ser uma pessoa que vai dedicar a vida à meditação, tem muitas possibilidades. Ser um artista, quer ser um artista plástico, um artista das artes cênicas, tudo pode ser, porque a vida é uma infinidade de possibilidades e você tem sempre o direito de escolher em qualquer idade que você esteja. E aí a gente vai chegando à maturidade, onde a gente já conquistou coisas, a maior parte, pelo menos, né? Se foi uma vida bem experimentada, com mais liberdade, você viveu as brincadeiras da infância, você viveu as descobertas da sua sexualidade na adolescência, você enfrentou os desafios das conquistas profissionais e do lugar onde você quer morar na vida adulta, e agora você entra numa fase de repensar e de rever tudo isso, de avaliar e encontrar novos valores, porque a cada idade também a gente pode descobrir, pelo menos eu venho descobrindo novos valores. O valor do autoconhecimento, de se dedicar mais a si mesmo, a desfrutar a vida de uma forma mais tranquila, já que você não tem mais pressa para conquistar o que você queria. Você já tem mais tempo para estar com você, com as pessoas que você gosta, de uma maneira mais tranquila, e aí poder já contribuir com aqueles que estão em estágios anteriores. Pelo menos essa é a postura de uma pessoa saudável que entra na maturidade e depois passa para a idade mais da terceira idade, né? A gente vai chegando a um momento da vida, né? Quando a gente vai envelhecendo, depois de 50, eu já estou depois de 50, então 50, 60, 70, onde você já tem possibilidade de oferecer, de contribuir mais com as suas experiências. Se você olhar para trás e, vamos dizer, conseguir fazer uma coxa de retalho de tudo que você viveu. Ou seja, montar o quebra-cabeça da sua vida. Para entender muitas vezes por que você fez determinadas escolhas que lhe deram alegria ou escolhas que lhe deram tristezas. Porque quando você monta o quebra-cabeça, você entende mais suas escolhas. Você entende mais suas escolhas. E entendendo mais suas escolhas, você se torna mais dono de si e mais preparado para fazer escolhas melhores, porque é a partir da história da nossa vida, do que a gente aprendeu, que a gente pode escolher melhor e ser mais feliz e ajudar os mais jovens que não têm a nossa experiência a fazer suas escolhas com mais consciência, porque se a gente faz escolhas com mais consciência, a gente tem mais chance das consequências dessas escolhas serem boas, somarem bem-estar para a nossa vida. Então, assim, cada idade é muito boa, a gente precisa apenas aproveitar, saber aproveitar, enfrentar, claro, os desafios, né? Porque na fase quando a gente vai envelhecendo, o corpo vai de alguma forma perdendo vitalidade, mas já justamente são as experiências que a gente teve que podem facilitar a nossa vida. Os aprendizados, devido à nossa história e nosso aprendizado, a gente sabe lidar com o que vai faltando e vai chegando a capacidade da observação, se você trabalhar isso, porque na fase que eu estou entrando, né, a gente pode se dar o luxo de se ter mais tranquilidade para olhar a vida e para escolher melhor, para sentir melhor a vida e exercitar a nossa paciência.
Então, eu espero que mais essa conversa ajude vocês a aproveitar cada fase da sua vida. Se estão gostando, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Beijo e até o próximo.